Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Cara, é curioso como hoje, né, você tá acompanhando as redes sociais e de vez em quando você vê um daqueles patinhos, né, hoje são chamados de neofascistas, né, que citam aquelas bobagens que a Dilma falava, né, tipo estocar vento, saudar a mandioca, coisas do tipo assim, né, como prova da limitação intelectual, né, da ex-presidente. Que seria um símbolo da esquerda estúpida, da esquerda boa. É legal, cara, é interessante esse tipo de abordagem. Eles gostam de ficar fazendo piadinha, meme, né? E aí você vai falar hoje, né, de alguma das declarações, né, da família do presidente Bolsonaro, ou até do próprio Bolsonaro, porque eles têm uma competição interna entre eles lá, para ver quem fala mais merda, para ver quem é mais burro, ou para ver quem passa mais vergonha. Né? E você vai comentar alguma declaração deles? Nossa, comunista, você é petista, tá vendo esses esquerdistas aí, né? Sabe, parece que eu tô perseguindo os caras, eles insinuam isso, tá perseguindo e tal, mas e o PT, mas e o Lula? Ué, quer dizer, pra fazer piada da Dilma, tava liberado, o humor, as críticas, pra fazer piadinha com os Bolsonaro, nossa, tá desrespeitando o presidente. Sabe, isso aí é ridículo, é patético no comportamento deles. Só que o idiota não percebe que ele está sendo idiota, né? Isso é natural. Dias atrás, galera, um dos Bolsonaro, né? É engraçado, né? Se você fala Bolsonaro, parece que está falando do pai. Mas tem uma quadrilha inteira, tem uma família inteira de Bolsonaros. Tem gente que nem é Bolsonaro, mas colocou o sobrenome de Bolsonaro, né? Só para ganhar a eleição e entrar na mamata. Então, um dos filhos do Bolsonaro, no caso o Carluxo, eu não sei se eu tenho intimidade suficiente para chamar o cara de Carluxo, né? E nem quero ter intimidade com esse tipo de gente, né? Esse nível, né, cultural, esse nível, né, ético e moral desses caras aí. Né? Mas é mais legal de você se referir ao Carlos Bolsonaro como Carluxo, porque ele é conhecido assim hoje aí. Né? Pode chamar também de pavão misterioso, né, que eu acho que é um fetiche mais íntimo ainda dele. Então ele publicou essa declaração aqui que você está vendo. O marketing milionário tucano esqueceu que já existiram muitos outros presidentes militares mundo afora, como Churchill e Reagan. Incompetência ou má fé? Acredito, né, que no contexto ali dessa declaração do Carlos Bolsonaro, ele estava num embate, né, com alguém do PSDB ou alguém da mídia mercenária a serviço do PSDB, que estariam criticando presidentes militares, ou o regime militar, ou a ditadura. Né? E os Bolsonaro, você sabe que eles idolatram. Né? Ditadores, né? Por mais bandidos que sejam, e o regime militar para eles é o ideal para tudo. Né? Então ele devia estar defendendo a história de presidentes militares. Como a gente não consegue ver na história real, né, presidentes militares que foram exatamente, né, perfeitos, eu acho que isso é impossível. Então ele tentou defender essa questão dos presidentes militares, né, e falou para sustentar o seu argumento, né, que tem dois grandes presidentes militares da história, né, como exemplo, já que a galera critica tanto, né, o Ustra, né, que não foi presidente, mas era um militar do regime, que eles adoram aí, ou critica o Stroessner, ou critica o Pinochet, né, tá vendo? Só fica criticando esses caras aí, mas e os outros que foram bons? E aí ele citou Ronald Reagan, né, e Winston Churchill. Winston Churchill. Eu não sou bom de inglês, mas eu sou melhor do que o filho do Bolsonaro que quer ser embaixador nos Estados Unidos, que não sabe pronunciar Winston Churchill. Acho que ele estava falando sobre isso, ele se empolgou um pouco no inglês dele, falou Winston. É muita vergonha com a família só, cara, se liga. Olha essa parada aqui, senhora presidente. A democracia é a pior forma de governo. Sabe quem falou essa frase? Winston Churchill. Pois é, né? Mas então, vamos voltar ao Carluxo. Ele destacou os dois grandes presidentes militares da história como exemplo de, olha, militares bons no poder. Cara, Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, que eu saiba, ele nunca foi militar. Foi presidente, sim, dos Estados Unidos. Mas ele nunca foi militar ou general, né, como é o esquema deles lá e tal, né, da cúpula. Não tem nada a ver com militar. Ele era um playboy, né, que estudou nas melhores faculdades dos Estados Unidos,
né, como é esquema de todos os presidentes norte-americanos, né, eu acho que ele fez economia e sociologia, algo assim, né, e que eu saiba, ele trabalhou durante 3 anos na juventude como ator de Hollywood, mas ele nunca foi militar. Eu acho que o Carluxo se confundiu aí, né, na fase que ele era ator, e até na fase que ele era ator em Hollywood, ele também, eu acho que não interpretou nenhum general, né, no poder, não. Eu acho que o Carluxo se confundiu porque o Ronald Reagan foi um dos grandes presidentes dos Estados Unidos que investiu muito, né, na área militar para manter o projeto elitista, imperialista dos americanos e tal. Então ele gastou uma grana nessa época aí. Mas não foi militar, Carluxo. Avisa pro Carluxo lá que eu acho que ele leu um livro de história errado. Em nenhum lugar está escrito que Ronald Reagan foi um militar no poder. Né? Ele teve lá a intimidade dele com os militares, mas não era militar. Bom, aí o outro é o Winston Churchill, citado pelo Carluxo como um grande presidente militar. Cara, eu não me lembro, né, em qual período que a Inglaterra, né, deu sinal de que ia acabar com a sua realeza. Você se lembra disso? Porque na Inglaterra, se eu não me engano, o termo usado lá é monarquia parlamentarista, ou seja, existe o parlamento, né, os políticos, mas existe a família real, tem a rainha. Então não existe presidente. Né? Então o Churchill, ele nunca poderia, né, o Winston Churchill, como diz o Eduardo Bolsonaro, ele nunca poderia ter sido um presidente, porque não existe presidente na Inglaterra. Que eu saiba, pelo menos nos livros de história que eu acompanhei, ele era primeiro-ministro. E ele surgiu ali naquele cenário de Segunda Guerra, né, Inglaterra destruída, né, os alemães avançando lá pela Europa, né, e tinha um inimigo na Inglaterra ali para ser neutralizado. Né, foram bombardeados, foram neutralizados efetivamente durante a guerra. E o porco inglês, que é o apelido do Winston Churchill, né, foi um herói lá para a Inglaterra porque ele meteu um golpe. Né? Ele não era um militar estrategista, um general que estava na batalha, não. Ele era um mega do pilantrão, espertão, charlatão. O que ele fez? Ele deu um golpe no Hitler, né, para jogar o Hitler contra o Stalin. Genial a jogada dele. Não tem nada de ética, não tem nada de moral, mas era guerra, né, e não tem nada de heróico na ação dele. Mas ele foi lá e fez um acordinho com o Hitler, ligou pro Hitler e falou, ó, não pode parar de atacar, a gente já abriu as pernas para vocês mesmos, não dá para enfrentar aí a máquina de guerra alemã, né, e eu vou assinar o tratado de paz, armistício, vocês vêm aqui e dominam tudo. Mas é o seguinte, cara, ó, sou seu amigo, fique esperto lá com o pessoal da União Soviética, que eles estão colocando tropas da fronteira para avançar, né, contra vocês lá. Aí o Hitler, ó, valeu, toque aí, seu otário. Né? E foi lá e mobilizou parte do exército alemão para a fronteira lá com a União Soviética. E aí, nesse meio tempo, né, no esquema do Churchill, ele ligou também lá pro pessoal da União Soviética e falou, ô Stalin, é o seguinte, cara, presta atenção, cara, que você vai levar um golpe pelas costas aí do Hitler. O Hitler vai chegar chegando, tá mobilizando tropa, tô sabendo de tudo. Né? Eu tô fingindo de amigo dele e ele falou que o próximo alvo é vocês. E aí o Stalin falou, aquele traíra, porque existia um pacto de não agressão entre a União Soviética e a Alemanha. Falou, aquele traíra tá mobilizando tropa para isso? Pode deixar comigo. Foi lá, mobilizou suas tropas. E nisso surgiu uma nova frente de batalha para o exército alemão, que desgastou muito a máquina de guerra alemã, né, que desconcentrou as suas forças, né, para a batalha contra o exército vermelho, e abriu tempo para a Inglaterra respirar e fazer um acordinho com os Estados Unidos, que estava doidinho para entrar na guerra. Né? E aí, com 2 frentes de batalha, a Alemanha acabou perdendo. Foi isso o ato heróico do Winston Churchill. Mas não, Carluxo, ele não foi presidente, simplesmente porque na Inglaterra não existe, né, presidencialismo. É parlamentarismo, né, com a monarquia acima disso. Eu podia, galera, destacar nessa declaração estúpida do Carlos Bolsonaro como prova da sua estupidez, da sua burrice, né, da fábrica de gênios do Olavo de Carvalho. Mais uma piadinha para a gente ficar humilhando os bolsomínios e a família do presidente. Mas eu acho que o objetivo da declaração dele não era só mostrar que ele era burro ou passar vergonha em público. Ele queria, né, de maneira pobre, porca, né, ilimitada dele, né, exaltar, né, os presidentes militares, ou seja, exaltar o regime militar como algo maravilhoso, como algo bom. Essa é a intenção dele, é que ele é burro. Então a maneira que ele encontrou de fazer isso foi uma maneira burra. Citando 2 grandes presidentes militares que nunca foram militares.
Mas isso serve para complementar outra declaração do mesmo Carlos Bolsonaro dias depois, que agora gerou muita polêmica, muita repercussão no meio político aí. E deveria gerar também debate público na massa, mas a massa está meio desligada disso, não quer saber. Né? Não vamos dar importância para as palavras do Carluxo, tem que dar importância sim para as merdas que ele fala, porque é ele que fica soprando no ouvido do presidente, né, do Bolsonaro pai. É ele que fica controlando as redes sociais, é ele que articula aí a queda de ministros, a ascensão de outros. Fique esperto com os filhos do presidente, cara. E aí ele fez essa declaração aqui. Por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. E se isso acontecer, né, meio que condicionando a situação. Só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo. E os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes. Carlos Bolsonaro. Essa declaração dele aí ganhou uma repercussão aí gigantesca. Porque, cara, o que ele quis dizer com isso? Aqui, claramente, no começo, ele já questiona a questão democrática. Porque o povo necessita de mudança, porque o quadro aí tá horrível. E a democracia, como o Carlos Bolsonaro deixou ali, não serve. Não vai trazer a mudança que a gente precisa. Ou seja, ele está questionando a democracia como forma de governo efetiva para a massa, para as necessidades do povo. Bom, se ele está questionando a democracia que não serve, o que serve? Qual é a intenção dele em dizer isso? Já que não funciona, o que funciona no lugar? Se você critica uma coisa que não funciona, é porque você está propondo que você elimine aquilo e coloque outro, não é? É mais ou menos isso. Ele disse até que foi mal interpretado depois. Mas, cara, se você é brasileiro e quer mudança, e já que o Carlos Bolsonaro disse que não é a democracia, qual outro regime serve para o Brasil? Monarquia não vai colar, né? Eu acho que ele está querendo dizer, ou estava querendo insinuar e não teve coragem de falar abertamente, coisa de gente covarde, que ele está falando de regime militar. Se não é democracia, é autoritarismo, é ditadura que ele quer. Mas tem que trazer mudança, a democracia não vai trazer, vamos para o regime militar, vamos para uma ditadura. Foi isso que ele insinuou nessa frase. Não tem nada, não tem nenhuma outra explicação, não existe outra interpretação técnica a respeito disso. Inclusive, o próprio Eduardo Bolsonaro e outros políticos tentaram justificar a polêmica dessa declaração perigosa do Carlos Bolsonaro, citando frases antigas e tal, distorcendo, contextualizando diferente. Não tem o que esconder ali. Mas fica óbvio para todo mundo. A ideia dos caras é o seguinte, a democracia não serve para o esquema deles. Então, já que eles exaltam tanto os militares e democracia não serve, o que você entende? Que eles gostam de ditadura. E está induzindo a massa ou insinuando que só serve a ditadura para aqui para o Brasil, para resolver os problemas. Eu não sei se ele está querendo meio que mobilizar apoio em torno disso, ou se ele está exaltando novamente regimes militares, porque é perigoso no Estado democrático você ficar falando e exaltando ditadura, mostra que você não é democrático. Então é meio esquisito essa declaração dele, perigosa até. Para você colocar uma ditadura dentro de uma democracia só através de um golpe militar, galera. É isso que o Carlos Bolsonaro não teve coragem de dizer, mas insinuou nas suas palavras. Ele está querendo apoio para um golpe militar. Olha, galera, é a única solução. Golpe militar e instalar uma ditadura para trazer as mudanças que tanto almejamos. É isso. E vai dizer que isso não é perigoso, cara. Perigoso ainda mais porque esse cara tem grande influência no ouvidinho sujo do pai dele, que é presidente. E os caras já demonstraram várias vezes que adoram militares, os piores possíveis. Stroessner, Pinochet, Ustra. Então, cara, não é um bom exemplo para a democracia, não é um bom ar democrático o que eles estão passando por aí. E realmente, galera, eu até concordo em partes com o Carlos Bolsonaro, porque essa simulação de democracia que a gente tem hoje não resolve mesmo. É tudo marcado o jogo. Inclusive, quando a gente vai escolher um representante público, até as opções são colocadas por eles. Então eu digo, é uma simulação de democracia. Mas que ainda, felizmente, tem uma margem de ativismo da massa. Ou deveria ter até mais. A massa ainda tem poder dentro da democracia, por mais que eles tentem censurar de todas as formas. Com censura, com perseguição política, com repressão.
Por mais que o modelo atual fascista esteja tentando neutralizar isso, ainda tem força para a massa. E a massa, ela tem como reagir, né, a um governo que está inoperante, a um governo nocivo. Ela pode cobrar dos políticos representantes, ela pode organizar manifestações, protestos, pode criticar a posição deles, pode ter uma opinião pública, né, mais isolada, autônoma, né, do governo. Então é isso, cara. E isso dá medo nos governantes. É por isso que eles têm essa sede, né, quando o cara é muito ambicioso e chega ao poder, né, de centralizar o poder nele, né, e começar a estabelecer lá o fascismo para se proteger, né, com as suas bases lá bem representadas, né, que é o que eu já falei para vocês em outras oportunidades, né, é a censura, é o controle de massa, é a repressão. Porque na boa, galera, a massa, né, o povão, é a única coisa que mete medo na elite, que mete medo no governo. Enquanto a gente estiver nessa simulação fraca de democracia, a gente ainda tem, né, a palavra para reclamar, ainda tem, né, o protagonismo do ativismo político real. Mas somos manipulados por eles, né, como forma de ficar contendo, né, impedindo essa massa de reagir como deveria. Mas a gente ainda pode. Agora, se você implantar uma ditadura como eles querem, nem isso você vai ter. É a palavra do reizinho com a família real lá e pronto, acabou. É um tirano no poder mandando e a gente obedecendo. Não tem margem para protesto, para crítica, para cobrança, né, para opinião com autonomia, nada disso. A ideia deles é essa, cara. Então, por mais que ainda essa democracia não seja o ideal, é o que a gente pode defender ainda para procurar o ideal. Se implantar uma ditadura, não vai resolver. Mas ele critica de certa forma até com propriedade. Realmente, esse modelo de democracia não vai resolver os nossos problemas. Né? Mas é ele que vai permitir que a gente, né, acelere o processo para tentar resolver. Com a ditadura não resolve. Vai manter a elite lá. E aí tem uma jogadinha nessa questão aí. Porque a elite também já viu os problemas da democracia. A democracia abre margem para a reação popular. E a elite não quer. Então é ideal para eles que se elimine esse negócio de democracia. O que o Carlos Bolsonaro está falando não é só em nome dos ditadores militares, né, do autoritarismo militar. Está falando em nome da elite. A elite não quer participação popular. Não quer ter que enfrentar a massa, uma reação deles. Então vamos acabar com esse negócio de democracia. Já que não funciona, por culpa deles mesmos, né, mostra para você, tá vendo? Né, não funciona, vamos ter que mudar. Vamos ao golpe. Essa é a ideia do Carlos Bolsonaro, se você não percebeu. E aí no final, né, do que ele fala ali, né, com a curta frase, fez tudo isso, esse estrago, né, contra a democracia do Brasil aí, ou pelo menos tem essa iniciativa, né, tem essa intenção. No final ele coloca lá um papinho de que a roda gira, né, sobre o próprio eixo e tal. Aí eu fiquei pensando, o Carlos Bolsonaro falando, a roda gira sobre o próprio eixo. Ele parece até um cara inteligente, né? Um cara profundo nas suas palavras, com aqueles textos bem elaborados, aquelas frases mesmo misteriosas, né, com profundidade de entendimento, cabendo interpretação, né, aqueles caras inteligentes que dizem as coisas, mas não dizem diretamente, deixa a gente entender por ele. É legal, né, esse tipo de gente, né, um ser superior intelectualmente. Mentira! Mentira, escandalosa mentira! O Carlos Bolsonaro não é nada disso, cara. Ele passou longe de ser alguém inteligente. Pode ser até alguém treinado em manipulação de opinião, né, alheia, né, mas inteligente ele não é. Sabe essa parte que ele falou no final aí, né, que eu vou até replicar para vocês de novo aqui, ó, né, só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo. E os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes. Onde você já escutou isso, cara? Né, onde você já pode se lembrar desse texto aí, né, dessa frase? Sabe, eu acho que ele viu a frase em um livro que ele está lendo, e isso já é uma dica para vocês. Nem pensou, né? Doente que é na cabeça, ele pensou, bom, agora que eu se promovo, agora que eu vou superar meu mestre Olavo de Carvalho, né? Vou provar para ele que eu sou um gênio criado pela fábrica dele. Eu vou colocar essa frase aqui fora do contexto e tal, faço uma adaptação e a galera vai achar que é minha. Ele tá lendo Game of Thrones, cara. Essa frase aí é do Game of Thrones, né? A série de livros lá, de ficção e fantasia e tal, que eu também sou fã. E por isso que eu identifiquei imediatamente, né, esse pedacinho da frase dele, né, sobre a roda que gira e os mesmos que dominam, né, é o que é mais repetido exaustivamente na série. Né, tanto nos livros, principalmente, mas como na TV. A própria abertura do seriado na TV tem essa roda. Né, onde tem lá as famílias reais que dominam o poder em Westeros, né,
né, o continente lá imaginário deles lá, e aí eles ficam se revezando no comando, mas fica girando no próprio eixo, tanto é que a Daenerys, né, quer quebrar essa roda, ela fala insistentemente nisso. Esse mané aí do Carlos Bolsonaro tá lendo Game of Thrones, cara. E aí ele acha que se ele pegar uns pedaços de frase que ele viu no livro, né, do escritor lá, e colocar como se fosse dele, a galera vai achar ele o máximo. E tem gente que não entende, cara. Tem gente que percebe e olha assim, pô, esse cara é doente com essa frase maluca. Outro vai olhar pra ele e falar assim, pô, esse cara é muito inteligente, é muito foda. Não é, cara. É um doente, sabe? É um cara sem noção, cara. Isso é Game of Thrones. Ele só adaptou a frase ali para encaixar no contexto que ele queria. Tem uma prova de que ele está copiando, plagiando Game of Thrones nas suas declarações inteligentes? É uma que ele disse dias passados, né, onde ele fez lá uma questão, né, envolvendo velas queimando, a égua descorada, a lula gigante, o senescal perfumado. Né, ele fez, né, ficou todo mundo pensando. Eu falei, pô, que frase maluca é essa do Carlos Bolsonaro? Tá aí na tela para vocês aí. O que quer dizer tudo isso? Égua descorada, né? E, porra, Lula gigante, ó, o Lula. Quer dizer, tem uma coisa a ver com Lula e tal. Senescal perfumado. Cara, se você não entendeu, se você não tem intimidade com o universo Game of Thrones, essa é uma das profecias que tem em Game of Thrones. Que cabe interpretação sobre o futuro de Game of Thrones, sobre os acontecimentos que iriam, né, se passar na vida da Daenerys, uma das protagonistas. Ele não é inteligente porra nenhuma. O cara tá copiando e colando o texto do Game of Thrones nas declarações como autoridade pública, se passando por inteligente e enganando um monte de gente. Tem gente que olha essa declaração dele e fala, esse cara é doente. É insanidade pura, tem que internar. Tem outros que olham e falam, nossa, que profunda essa frase. Vamos interpretar direito aqui o que ele quis dizer. Não, cara, ele não tem inteligência suficiente para interpretar nada. Né? Ele tá pegando uma profecia de Game of Thrones e colocando aí no contexto político brasileiro. Até cabe uma boa interpretação em cima dessa profecia, adaptando para nossa realidade. E eu fiz um vídeo, até gravei, né, fazendo isso de maneira bem mais profunda e com mais propriedade, bem melhor do que ele. Porque eu tenho certeza que a única coisa que interessou ele nessa frase, nessa profecia, foi a Lula gigante. Bom, aqui, Brasil, anti-PT e tal, coloca aqui uma frase envolvendo a Lula gigante, tome cuidado com a Lula gigante, e a galera já vai achar que é o Lula e que eu sou inteligente. Porra, mano. Puta, como é que vocês caem nesses caras ainda, cara? É ridículo, mano. É ridículo esse tipo de gente no poder, esse tipo de gente como representante público. Mas olha o seguinte, cara. Pode prestar atenção nesses caras aí, que eles são perigosos. Vai além dessas intenções golpistas, fascistas. São burros, insanos no poder. E isso que torna eles perigosos. Beleza? Aqui foi o Cidadão X. Desculpa aí a extensão do vídeo, mas, cara, é totalmente louco esse negócio aqui. Não dá pra falar pouco. Valeu.